agora isso explica um pouco melhor o discurso de alerta de Donald Trump sobre o regresso do comunismo aos Estados Unidos. Temos Pedro Proença, especialista do Now, esta noite connosco. Vamos analisar, boa noite, Pedro, bem-vindo. Um tema complexo, a inteligência artificial e a dependência europeia da tecnologia americana, que vem agora ainda mais ao de cima depois de vários governos europeus, incluindo a Alemanha, terem rompido com a Palantir, e não são apenas os contratos militares com a defesa que estão em jogo, porque, por exemplo, a Palantir gera as plataformas eletrónicas do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, num contrato que também o Reino Unido vai acabar com ele. Germano, eu para já pergunto o que é que aconteceu exatamente com a Palantir para de repente se ter tornado uma empresa odiada pelos governos europeus, ou é só a questão de ser a tecnologia e a inteligência artificial vindas dos Estados Unidos? É muito isso também, e é muito isso também que vamos falar com o Pedro. Obrigado, Pedro. Só para explicar, a Palantir tinha um contrato com a Intelligence alemã para toda a questão da soberania e segurança digital e muito relacionada com a inteligência artificial, e por uma questão precisamente de desconfiança e de posicionamento, esse contrato foi rompido pelos alemães, que preferiram uma entidade francesa e europeia, digamos assim, mas que tudo indica oferece menos garantias. E a propósito disso, Pedro, que eu te pergunto é que questões isto levanta relativamente à questão da implementação dos modelos próprios de inteligência artificial, a segurança interna dos países europeus, sem Palantir está em causa ou não? Muito boa noite, Pedro. Boa noite, Germano. Obrigado pelo convite. Sim, obviamente parece estar em causa. Deixa-me só fazer uma nota brevíssima para dizer o quanto satisfeito estou por trazeres aqui Abade Correia da Serra, uma figura brutal. O homem considerado por Thomas Jefferson, na altura, o português mais erudito, o homem mais erudito do mundo. Vou contar essa história. Pedro Francisco tinha o outro Pedro lado, Francisco, exatamente, raptado por corsários na Ilha Terceira. É verdade, uma história brutal também. Mas Abade Correia da Serra, de facto, uma personalidade pouco conhecida, de Serpa, de facto, uma figura brutal do iluminismo, reconhecida em todo o mundo na época. Muito bem, parabéns, Germano. Amanhã vou falar disso, obrigado. Muito bem. Relativamente à questão da Palantir, sim, efetivamente isto é um passo de risco para a Europa, não tenho dúvidas disso. Para as pessoas terem uma ideia, em termos daquilo que é o investimento europeu em termos de matéria de inteligência artificial, quanto à aplicação nestas plataformas, quer no âmbito das atividades civis, quer no âmbito das atividades de segurança interna e militares, estamos a falar de um atraso de cerca de 15, 20 anos em relação aos Estados Unidos. Fora a questão da integração ainda na NATO, muito dependente ainda da Palantir, que obviamente impõe aqui um não desligar imediato desta relação com a Palantir, o que seria obviamente desastroso em termos até de segurança da própria Europa. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, para quem não se lembra, aquela situação trágica do erro americano que matou as crianças iranianas, os Estados Unidos tentaram deitar as culpas para a Palantir. Exatamente. Mas deixa-me dizer-te outra coisa. A Europa tem, de facto, massa crítica, efetivamente, tem, a nível universitário, condições para produzir cérebros extraordinários em termos de inteligência artificial, tem uma investigação científica de topo, tem, de facto, empresas de ponta, mas a verdade é que nós temos que jogar sempre com a questão da fragmentação europeia. E aqui, basicamente, essa fragmentação, estamos a falar dos Estados Unidos, tem uma plataforma única, que neste momento ainda é assegurada pela Palantir. A nível da Europa, o que há, basicamente, é não só uma fragmentação muito grande em termos daquilo que é a abordagem deste tipo de realidade, mas há também aqui outros aspectos que são muito típicos dos europeus e, muito concretamente, Portugal, Pedro, que têm a ver com a questão da contratação pública. E a contratação pública é, como nós sabemos, um bicho de sete cabeças que atrasa tremendamente aquilo que é os avanços no plano da contratação nesta área da inteligência artificial. E, portanto, todos estes fatores levam a que a Europa esteja, neste momento, 15, 20 anos atrasada nesta matéria em relação aos Estados Unidos. Isto é muito importante e decisivo no plano da segurança interna, como é óbvio. Para as pessoas terem uma pequena ideia, este tipo de tecnologia, se existisse em 2013 ou 2004, tinha permitido, eventualmente, capturar Osama Bin Laden em cerca de 3, 4 anos, 5 anos no máximo. Recordamos que Osama Bin Laden demorou 11 anos a ser localizado após os atentados do 11 de setembro, e esta tecnologia, obviamente, é uma tecnologia que tem, de facto, tremenda em termos daquilo que é a eficácia no plano da segurança interna, na medida que, para as pessoas terem uma ideia, consegue, obviamente, cruzar e fundir milhões de dados militares, milhões de dados policiais, milhões de informação em curto espaço de tempo. E, portanto, aquilo que aconteceu-se, por exemplo, com
o assassinato do líder iraniano, do Ali Khamenei, tem muito a ver com esta realidade. E a questão dos pagers dos líderes do Hezbollah também. Exatamente, dos pagers. E, portanto, aqui o que nós temos que perceber é que a fusão da inteligência, a localização em tempo real, o reconhecimento automático e o apoio ao planeamento operacional que é garantido por estas plataformas permite, de facto, que haja um grau muito grande de sucesso entre o momento em que se identifica o alvo, entre o momento que se localiza o alvo e o momento em que se dá a decisão, essa sim humana, de atacar esse alvo. E isto, de facto, é uma realidade tremenda, que traz uma nova componente à guerra e à segurança interna, que tem já estes exemplos práticos, que são, obviamente, case studies. E diz-me, se a Europa tem 15 a 20 anos de atraso nisto em relação aos Estados Unidos, a Europa terá condições de assegurar a sua soberania digital? Não tem. Os Estados Unidos? Não tem. Neste momento. A soberania será uma espécie de subsidiária dos Estados Unidos? Vai continuar a ser uma subsidiária dos Estados Unidos, infelizmente. A soberania algorítmica da Europa ainda é uma realidade extremamente distante. Vamos ter que conviver com esta dependência em relação à Palantir durante mais algum tempo. Acho efetivamente temerário e não acredito, muito sinceramente, que neste momento haja condições para um governo francês ou um governo alemão poderem trabalhar com base em plataformas ainda pouco experimentadas neste tipo de realidade. E isto, obviamente, em termos daquilo que é a nossa soberania em termos digitais, é obviamente preocupante, na minha ótica pessoal. Depois, para dizer também que esta questão, obviamente, é tratada pelos politólogos com alguma preocupação. É obviamente que eu compreendo que haja uma necessidade de criar mecanismos que levem a uma autonomia ou uma soberania política no plano digital, mas temos que ir aqui com alguma calma, Pedro. Portanto, aquilo que nós temos uma realidade neste momento, e no caso do assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, é uma realidade que, obviamente, chega a ser quase ficção científica, porque estamos aqui a falar de uma conciliação entre aquilo que foi um modelo Claude com o recurso aos Large Language Maps, com a plataforma, neste caso desta empresa, da Palantir, que permitiu isso. Só para as pessoas estarem a ideia, deixa-me só dizer isto. A localização, por exemplo, da Ali Khamenei foi trabalhada, isto é, o reconhecimento e a localização em tempo real foi trabalhada com base em anos de imagens recolhidas pelos serviços secretos israelitas que foram hackeadas de câmaras de trânsito em Teherão. E foi, de facto, a recolha dessa informação gigantesca de anos, que foi trabalhada por esta plataforma Palantir, com a ajuda da Claude, da Anthropic, que conseguiu e que permitiu que entre a definição da rotina de movimentação do Ayatollah naquele trajeto e a decisão de atacar, houvesse um curto espaço de tempo. Só para as pessoas terem uma ideia, quando houve quase a certeza que Osama Bin Laden estava naquele local, no Paquistão, e a decisão de atacar, demoraram quase 11 meses a tomar essa decisão, porque não havia a certeza em relação a isso. E, portanto, isto traz uma realidade completamente nova à guerra, à questão da segurança, já não para falar da segurança interna, Pedro, porque nós estamos a falar da possibilidade destas plataformas trabalharem simultaneamente milhões de dados em termos policiais. Pelos vistos da Europa ainda não somos. A questão da Europa é que ainda não somos independentes, estamos a dar uns pequenos passos, mas temos que recuperar cerca de 15, 20 anos de atraso em relação aos Estados Unidos. Dizem, eu não acredito nessa versão, talvez o Germano saiba, que também em relação à China esse delay é também mais ou menos na casa dos 10, 15 anos, mas de facto a Europa tem um longo caminho a trilhar. Ficámos para trás também nessa área, não só na questão da defesa, mas também na área da autonomia digital. E é sempre bom ouvir os pormenores sobre operações militares passadas, como foi o caso do ataque que vitimou o líder supremo do Irão, porque inicialmente até se julgava que podia ter sido uma fuga de informação a alguém da Mossad infiltrado no círculo mais próximo do líder iraniano. Mas parece que não. Parece que a inteligência artificial está já, obviamente, a provocar estragos nesta área também. Pedro Proença, muito obrigado. Obrigado.